Abra comigo no Salmos 23. Abra para mim, comigo no livro de Salmos, capítulo 23 e o seu verso primeiro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se depois alguém puder colocar esse fundo musical aqui para mim depois, em nome de Jesus. Amém? Livro de Salmos 23. Vamos louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Amém, meus irmãos? Tá? Essa oportunidade que nos foi me dada de estar aqui com meus irmãos nessa noite. Quero dizer que grande é a sua vitória aqui nessa noite. Amém? Livro de Salmos 23. Quem achou, diga eu achei. Amém? Que diz assim, primeiro eu vou ler, depois a igreja vai ler, todos nós juntos, amém? Que diz assim, 23, primeiro, todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu contar até 3, toda a igreja vai ler em uma alta voz, amém? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Agora eu só olho para o seu irmão em nome de Jesus e digo, o Senhor é seu pastor e nada vai te faltar. Diga para ele, diga, amém? Pode se assentar glorificando a Deus, amém? Glorificando a Ele bem forte, com palmas bem fortes, amém? Glorificando a Deus, amém? Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, esse Salmos de capítulo 23, aqui no livro de Salmos, esse encontra no seu versículo primeiro que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Às vezes você vai em algumas casas, em alguns lares, a primeira coisa que você vê estampada na porta da casa de alguém é o Salmos 23. Escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas irmão, o que significa o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Não é só alimento, não é coisas, que vai encher o seu armário, não é só coisas materiais, coisas líquidas, coisas de bebida, refrigerante, suco, arroz, feijão que vai encher o seu armário, a sua casa não. Não é só aquilo que vai manter a sua despensa cheia, não é só aquilo que vai manter a sua geladeira farta, não. O que é que Deus está dizendo nesse versículo? Que Ele é meu pastor e nada me faltará. O Senhor está dizendo aqui nessa noite, não é só simplesmente você pegar esse salmo e colocar na porta do seu banheiro, ou colocar na porta da sua casa, ou colocar na porta da sua varanda, dizendo que o Senhor é o seu pastor e vai te faltar alimento, que não vai te faltar coisas para você comer, beber, não. O Senhor está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o que não vai me faltar? É certo também que não vai te faltar coisas para você se alimentar. É certo que também não vai faltar coisas para você comer. Mas o que é mais essencial, é o que eu vou dizer para você aqui nessa noite, é que não vai faltar livramento para a tua vida. É que não vai faltar vitórias para a tua vida. É que não vai faltar livramentos para a sua família. É que não vai faltar unção para a sua família. É que não vai faltar graça para a tua vida. É que não vai faltar unção, azeite para o teu vaso, não. Jesus, eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês, que não é só de alimento que esse salmo está falando, que não é só de bebida que esse salmo está falando, não. Esse salmo está dizendo que quando você crê que Ele é seu pastor e nada vai te faltar, você pode observar que alguns homens na Bíblia, eles passaram por alguma situação difícil, eles passaram por alguma situação precária, mas assim eles acreditaram que Deus era o pastor e nada ia faltar. Observa alguns homens na Bíblia. A Bíblia nos diz, louvado o Espírito Santo de Deus, que Moisés ele chegou no meio do deserto. E quando ele chegou no meio do deserto, o povo estava sentindo fome, o povo estava sentindo vontade de comer, mas não tinha um supermercado no meio do deserto, não tinha uma padaria no meio do deserto, não. O que Deus fez ali no meio do deserto? Moisés começou a orar com Deus. Moisés começou a dizer, Senhor, o povo está murmurando, o povo está questionando que está faltando alimento
o alimento e se saciavam durante um período que eles não sentiam fome. Talvez você está em um deserto, talvez você está em uma situação difícil, talvez você está se sentindo com vontade de comer uma comida boa. Não é de comida, arroz, feijão que eu estou falando, mas é o alimento da palavra do Senhor, é o alimento da palavra de Deus. Talvez somente pregadores aqui pega bonança, benção, 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 você recebe, mas talvez você não se alimente o suficiente, talvez você não se alimenta o bastante, porque o que te dá líquido, te sustenta, é a palavra santa de Deus. Mas não é somente ouvir aqui, pregar, falar, blá blá blá, não. É o dizer em poucas palavras o que o seu coração está querendo ouvir. É o dizer em poucas palavras o que a sua alma está necessitada. É o dizer em poucas palavras o que a sua alma está necessitada de comer. É a palavra santa do Senhor. E é por isso que Jesus mesmo dizia, é por isso mesmo que Jesus mesmo falava, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É por isso que o próprio Jesus dizia que quando a gente sentir sede, quando o povo estava com sede no deserto, não tinha uma cesana no meio do deserto para abastecer água para o povo, não. Não tinha uma fonte de água, também não tinha. Da onde veio a água? Deus disse para Moisés, Moisés, vai lá na frente que eu vou estar lá. E somente toque na rocha e você verá a água sair dela. Mas que água é essa que Deus está trazendo para você aqui nessa noite? Essa água que é potável, não. É água que veio, louvação de Deus, de uma fonte de água, não. E que água é essa, irmão Cleve? É a água que veio direto da fonte da vida. É a água que você vai beber, que você vai saborear e não vai sentir sede. Que a sua alma vai se alimentar, que a sua alma vai sentir ela aqui nessa noite, que você vai sair daqui tão saciado, tão aliviado, que você vai dizer que não valeria a pena o culto acabar tão cedo como vai acabar. Porque não é uma água do filtro que você vai beber, não é uma água da torneira que você vai beber, não. É a água vinda direto do trono do céu, é a água vinda diretamente do trono da graça. E a Bíblia vai nos ensinando que Jesus não é só o nosso pastor que falta alimento e água, Ele também é o nosso pastor que não nos falta livramento. A Bíblia nos diz, louvado a missão de Deus, que a Bíblia diz que Sansão ele estava indo de caminho a uma cidade junto com seus pais, e de repente ele sai, com a sua família, e de repente ele sai no caminho, aparece um leão, e o leão está ali. Era impossível eles saírem vivos dali, mas de repente a Bíblia diz que o socorro e a providência de Deus desceu sobre a vida deles, que Deus deu uma unção tão forte para Sansão, que ele rasgou o leão no meio, de alto a baixo, sem ter nada na mão. O que é isso?
alistou em um exército de um Deus que foi para a guerra e voltou derrotado. Você não se alistou em um exército de um Deus que ele já perdeu batalhas, não. Você se alistou em um exército que eu já li a Bíblia e nunca achei que esse Deus, ele foi para a guerra e voltou derrotado. Essa Bíblia nos mostra que Deus, ele nunca voltou derrotado de uma guerra. Em todas as batalhas que Deus foi, os seus servos foram e voltaram vitoriosos. Eles foram e voltaram cheios de vitórias, cheios de bênçãos. É diferente de algumas pessoas hoje em dia. Às vezes vem alguns para a igreja e não acredita que Deus vai derramar vitórias para a tua vida. Às vezes vem alguns para a igreja, mas não vem com o propósito de receber a vitória, com o propósito de receber a unção, de receber a graça. Depois quer questionar com o Senhor, que está na igreja todo dia, que está orando todo dia, que está jejuando todo dia, não recebe. É porque ora sem propósito, é porque faz jejum sem propósito. Porque não adianta você orar. Não adianta você jejuar, não. Você tem que orar confiando que Deus é o seu pastor e nada vai te faltar. Que nada vai faltar para a tua vida. Que não vai faltar ministérios abençoados. Que não vai faltar uma família abençoada. Que você vai trabalhar no dia a dia. E quando chegar no final do mês, não vai faltar a sua bênção ali nas tuas mãos. E nessa noite eu já quero começar a dizer para você que Deus está aqui dizendo. Talvez você veio aqui pensando que você vai sair daqui de mãos vazias, não. Como ministro e servo do Senhor, eu já quero decretar e dizer que Deus é o seu pastor e nada vai te faltar. Presta atenção, que a Bíblia nos ensina que Deus, louvado na missão de Deus, ele nos mostra mais ainda que não basta só ele ser o nosso pastor. Não basta só ele ser o nosso pastor, cuidar da gente, não. A Bíblia está nos ensinando no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7, que uns confiam em cavalos
tirou Deus da frente do controle. Observa que todo crente derrotado, todo crente que já não tem mais ânimo para orar, todo crente que já não tem mais ânimos para jejuar, é porque ele tirou Deus da frente, porque ele tirou Deus do controle, porque ele quis passar por cima das ordens de Deus, porque ele quis passar por cima das ordens do Senhor. Observa que a Bíblia conta de um certo homem que tinha 2 filhos. Um desses 2 filhos já não quis mais obedecer ao seu pai. Ele não quis mais seguir as ordens do seu pai. O seu pai dava as ordens. O seu pai falava tudo, ordenava tudo. Mas teve um dia que ele colocou na sua consciência de que ele já não podia mais obedecer ao seu pai. Ele colocou na sua consciência dele pegar metade da sua herança, a sua parte, e ir embora. Ele chega diante do seu pai, pede as suas partes da herança, pede os seus bens materiais e diz: pai, eu vou embora. Eu não aguento mais o Senhor querer me mandar. Eu não aguento mais o Senhor querer mandar eu fazer o que eu tenho que fazer. Às vezes eu quero sair, o Senhor não deixa. Às vezes eu quero ir curtir, o Senhor não deixa. Ele pega a parte da sua herança e vai embora. Ele pega a parte da sua herança e larga a sua família. E de repente ele vai embora. E quando o seu dinheiro vai acabando, os seus bens vão acabando, ele lembra do seu pai. Ele coloca na sua mente: se eu não tivesse passado por cima do meu pai, talvez eu não estaria aqui. Se eu não tivesse passado por cima das ordens do meu pai, eu não estaria passando essa necessidade. Se eu não tivesse passado por cima das ordens do meu pai, eu não estaria passando essa dificuldade. É por isso que tem crente que está saindo da igreja. É por isso que tem crente que não vê a sua família sendo liberta. É porque ele está tirando Deus do controle de tudo. É porque ele está tirando o seu pastor do controle do rebanho. É porque ele está querendo colocar Deus atrás dele e ele na frente. Deus nunca vai conseguir trabalhar na sua situação se ele estiver atrás. Deus nunca vai conseguir te dar vitória se ele estiver atrás. Deus nunca vai conseguir te dar livramento se ele estiver atrás. Deus nunca vai conseguir fazer você ser um bom pregador, ser uma boa levita, ser um servo abençoado, ser um servo que o diabo olha para você e corre de medo se Deus estiver atrás. Quer ser vitorioso, quer ver sua família liberta, quer ver Deus te abençoar fortemente. Deixe o seu pastor no controle de tudo. Pode glorificar mais a Deus. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai nos mostrando, louvando a missão do Senhor, que para nós ter vitória é necessário Deus ele trabalhar. Para nós termos vitória é necessário Deus ele estar na frente. Olha para alguém que está ao seu lado com todo respeito. Eu não estou falando isso para que vocês deem mais glória, mas é para que vocês acompanhem o que eu estou ministrando aqui. Olha para alguém e diga: não tira o pastor da frente do rebanho. Olha para alguém e diga isso: não tira o pastor da frente do rebanho. Diga isso para alguém. Não tira o pastor da frente do rebanho. Porque aqui a Bíblia está nos ensinando que o salmista mesmo está dizendo: Davi, que foi um homem na vida que nunca teve o gosto da vitória. Davi ele foi um homem que morreu sem saber o gosto da derrota. Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus, que ele pecou, mas quando ele pecando, ele se culpa diante de Deus e novamente deixa Deus no frente do controle. Porque é louvado na missão de Deus. O crente que peca, o crente que comete erros, e ele não se humilha, ele quer ficar sendo exaltado na frente de Deus. Lá na frente a tendência dele ou é morrer ou é desviar. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Então Davi ele morreu sem saber o gosto da derrota. Ele morreu sem saber o que era perder. Ele morreu sem saber o que era ver sangue sair da sua pele. Por quê? Porque Deus estava sempre na frente de tudo. Porque Deus sempre estava na frente do trabalho. Davi ia para a guerra. O que Davi fazia? Orava a Deus: Senhor, vai na frente tomando conta de tudo. Davi ia para a peleja. O que Davi fazia? Orava a Deus: Deus vai na frente da peleja. Davi foi lutar com Golias. O que Davi fez? Senhor, vai na minha frente.
23, que é só bênçãos materiais, não. Que é só arroz, feijão, carne, carré, bovina, louvação de Deus. Pensa uma louvação de Deus que é só picanha, contra filé, não é só isso, não é. Deus está dizendo aqui que para você ter unção é necessário Ele ser o seu pastor. Que para você ter graça é necessário Ele ser o seu pastor. Que para você ser um homem bem sucedido, não só espiritualmente, mas materialmente, Ele tem que ser o seu pastor. O que é o trabalho de um pastor? O trabalho de um pastor é administrar. Ele não administra só a sua vida material, mas ele administra a sua vida espiritual. Observa que o crente que está sempre com Deus, no jejum, na oração, a tendência é o diabo se levantar contra ele, mas o diabo se levanta para tornar cair, porque ele levanta, e Deus está na frente para ele se levantar e Deus passar a rasteira dele de novo e ele cair no chão, porque o diabo ele acha que pode com você. Ele acha que pode contra a tua vida. Mas quando ele se levanta, olha para você e fala: com esse eu não posso, porque o pastor dele está no controle de tudo. Porque o pastor dele está na frente de tudo. E por isso nessa noite eu já quero profetizar na tua vida. Talvez você é um desses que está deixando Deus para trás, que está deixando Deus lá no final da fila, que está deixando Deus por último de tudo, que está deixando o seu trabalho ser à frente de tudo, que está deixando a sua família ser à frente de tudo, que está deixando a sua vida carnal ser à frente de tudo, que está deixando os seus bens materiais ser à frente de tudo. Cuidado, volta a deixar Deus na frente de tudo, porque o que você conquistou hoje foi com Deus na frente da sua vida ministerial, da sua vida material. E nessa noite já quero dizer que em nome de Jesus Cristo, você que deixou Deus para trás, hoje Ele vai voltar a ser à frente de tudo na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se pôr de pé da igreja, se pôr de pé em nome de Jesus. Se pôr de pé, louvado é o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você faça uma oração comigo. Você que está deixando Deus atrás das suas costas. Você que está deixando Deus atrás de tudo. Nessa noite eu quero que você coloque na frente de Deus. Eu quero que você coloque nas mãos de Deus agora. Eu quero que você ore a Deus pedindo para que Deus Ele volte a tomar o controle de tudo. Volte a tomar o controle da sua vida material, espiritual, da sua vida financeira. Porque só assim você vai ver um grande rebanho de vitórias e bênçãos na sua vida. Só assim você vai ver uma grande multiplicação na sua vida material e ministerial e financeira e espiritual. Só assim para você ver a sua vida crescer, com o seu pastor na frente. E quem é o seu pastor? Jesus Cristo, o Nazareno. Então começa a orar, Deus vai fechar teus olhos agora e curvar tua cabeça. Começa a orar comigo aqui em nome de Jesus Cristo. Começa a glorificar, começa a exaltar. Só você que crê em nome de Jesus. Só você que acredita. Você que não acredita pode ficar sentado mesmo. Mas se você acredita em